Você já pensou em ser ator da Globo? Cara, eu quase Cara, fui... você tem uma cara de ator global, não tem? Não, ele é todo bonitão, né? Então, Eu tive uma breve e fracassada carreira de modelo quando eu tinha 19 anos. Assim, um cara veio e falou, você não quer ser modelo? Eu, cara, não. Daí veio um outro cara no mesmo mês, eu falei, não. Daí veio um quarto cara, eu falei, cara, acho que eu tô tá gatinho bom. mesmo, acho que eu vou... Daí fiz um book lá, fiz um negócio, fiz um trabalho, eu falei, não é pra mim, não vou. Eu tava fazendo faculdade de filosofia na época, eu falei, não, vou ficar na filosofia. Não, filosofia. Não. Fez filosofia onde? Fiz na Federal. Fale mais sobre o uso de entorpecentes na faculdade. Ainda mais filosofia. Ainda mais filosofia. Não, é aquela piada, eu não vi, não me chama. Não me chama. Minha filha quer fazer federal, aí eu falei, maconheirinha? Não, mas foram um período bem, assim, muito legal da minha vida, assim, que poder estudar na universidade pública e a filosofia ali na reitoria, né? A filosofia é difícil pra caramba, cara. Mas pra mim foi um momento ali, Beto, que eu já tava... Eu não sou Goura, não sei se vocês sabem, né? Meu nome é Jorge. Jorge. Não sabia? Fiz uma revelação. É mesmo? Agora ficou feio. Agora. Meu nome não é Goura, eu queria revelar agora. Você é chamado Goura. Meu nome é Jorge. Eu não sou o Boulos, parece o Boulos. Gente, então encerra aqui hoje a nossa conversa. Você é Jorge? Eu sou Jorge. Eu com 16 anos comecei a me interessar. Eu não julgo, se eu tivesse o nome Jorge, eu também... Brincadeira. Jorge é legal pra caramba. Cara. Não, eu acho legal é Jorge. Eu gosto de... Jorge. Jorge é legal, Jorge. Eu comecei a me interessar por yoga, pela meditação. Eu matava aula para ir no templo Hare Krishna. E foi o ano que eu parei de comer carne, me tornei vegetariano com 16 anos de idade. E alguns anos depois eu mergulhei de fundo no yoga. Assim, mas quem te levou pro Hare Krishna? Foi uma coisa minha, assim, não era da minha família, não tinha nada. Eu tava assim... Não tomou ayahuasca, nada, Não, foi assim, Beto. Acho que, todo mundo já foi adolescente aqui, né? Adolescência é difícil. Acho que é uma fase... Faz tempo que nós foi, mas faz tempo. Tardia ainda. Né? Faz pouco tempo nós dois. Porque estamos... Adolescência, enfim, tava vivendo com todas as angústias da adolescência. Foi o ano que meu avô morreu, tinha uma relação muito próxima com ele. Comecei a me questionar muito sobre a vida, a morte, o que eu estou fazendo da vida. Né? E, assim, alguns livros caíram na minha mão sobre a filosofia Hare Krishna, filosofia da Índia, ainda bem que caiu isso. Imagina se caísse uma igreja neopentecostal na tua mão. Não, sem preconceito. Acho que cada um ali segue um caminho. Mas não era algo que eu tinha uma relação familiar, assim, ou de amigos. Mas daí eu comecei, onde que tem um templo Hare Krishna? Onde que tem uma escola de yoga aqui? Largo da Ordem. Era ali perto. Não, mas não era lá, era ali na Alameda Cabral. E daí comecei lá. E depois de um tempo, assim, que eu fui me encontrando realmente, assim, no yoga, me tornei vegetariano, comecei a... Realmente mergulhei fundo. Daí eu fui iniciado no yoga e ganhei o nome Goura Nataraj Das. É o nome de batismo. É o nome de batismo, é. Goura é um dos nomes de Deus na Índia. Então, que massa, cara. E isso eu tinha 18 anos. Daí quando as pessoas vinham me perguntando, não, agora me chama de Goura. E assim foi. Até os meus amigos, assim, muito próximos, começaram a me chamar de Goura. E de repente minha mãe estava me chamando de Goura. Daí, hoje em dia, até meu pai falou, ô Goura. Cara, que massa. Então você chamou você de pai, lógico, mas... quando elas querem alguma coisa, ou estão meio bravas, falam Goura. Mas Goura Goura significa então Deus? Goura em sânscrito, que é a língua sagrada antiga da Índia, quer dizer dourado, mas é um dos nomes de Deus, um dos nomes de Krishna na Índia. Tá. Krishna e Jorge quer dizer amigo Jorge. colorido? Não, queremos saber o que é Jorge. Jorge em grego quer dizer agricultor. Olha, e você gosta do quê? Agricultura urbana, agroecologia. Já estava predestinado, qualquer nome que você tenha. Eu acho que as coisas... tem essa ideia do nome te levar para um destino. Ei, me diga uma coisa, cara. Mas só, eu estava assim, a pergunta era filosofia. É verdade. Eu estava muito imerso na filosofia indiana, de querer estudar, de querer saber o budismo, o hinduísmo. E daí eu passei em biologia na Federal e na PUC. Pra fazer federal, né? E daí comecei a estudar biologia, daí veio uma química desgraçada, assim, super pesada, uma geometria analítica no primeiro semestre. Vem química na biologia, né, cara? Por quê, né? Pra quê? Não, eu queria estudar zoologia, queria estudar os animais, assim. Enfim, não era a minha praia a química, nem a matemática. Eu falei, cara, acho que eu vou pra filosofia.
Aí pedi transferência. Teu pai falou com você naquela época? Conversava com você nessa época? Não, Ficou brabo? conversava. Eu entrei num curso de Relações Comércio Exterior por causa do meu pai, mas não concluí também. Mas ele, faz filosofia, mas faz comércio exterior. Ah, ele Vai ter deu algum futuro. um negócio. Ele pensando, esse cara não pode ficar pedindo dinheiro no sinaleiro, ele precisa ser alguém. Mas eu não terminei o comércio exterior e fiz filosofia, fiz o mestrado. 4 anos também? Fiz 5 anos, fiz 5, 6 anos, porque eu comecei a estudar letras também junto. Eu fiz letras clássicas, estudei um pouco de grego, um pouco de latim, junto com a filosofia. Daí depois fui fazer o mestrado também, estudando Schopenhauer. Meu Deus, a minha tese de mestrado, né? Foi... Schopenhauer não é uma loja que tem aquele cantor. O cara é o pior que o outro. É o Schopenhauer, Hauer. lá no Auer, lá. Não, essa é uma piadinha, tem uma tirinha engraçada, assim. É Schopenhauer, filósofo alemão, que fala do mundo como sofrimento, da existência que é permeada de sofrimento. Mas o curioso de Schopenhauer é que ele tem um respeito pela filosofia da Índia que quase nenhum outro filósofo do Ocidente teve. Mas quem que é o filósofo da Índia Da mais Índia? famoso? Não, A gente conhece alemão, não, a conhece gente não russo. conhece, a gente não conhece. Shankara, um grande filósofo da Índia, Chanakya, mas Ele é bem parecido com o do Ocidente? o pensamento indiano, assim, ele se baseia... se pode dizer que tanto o hinduísmo quanto o budismo, eles são frutos de uma mesma árvore, tá? Que tem como meta a ideia da filosofia, que a gente pode chamar de filosofia na Índia, é que a filosofia tem que te levar à libertação do sofrimento. Uhum. Parte-se da ideia de que... Não entender. De que existe o sofrimento. Talvez você não entenda. Uhum. Exato. Talvez você não entenda o mundo, mas você tem como aliviar o sofrimento que a gente sente. E a gente sente sofrimento de várias formas, né? O corpo nos proporciona sofrimento, as relações com os outros seres nos proporcionam sofrimento. Campanha política. Campanha política é uma imensa fonte de sofrimento. Então, tanto o budismo quanto o hinduísmo, eles têm essa ideia de que o objetivo da nossa existência é a gente se libertar do sofrimento. Tem uma, para terminar essa, assim, eu te dou, você levou uma flechada, assim, tá? Você está com a flecha ali fincada no teu peito e vem um cara assim, fala, não, de onde que veio essa flecha? Quem que atirou essa flecha? Essa flecha é de bambu? Ou será que é de madeira maciça? E a pena dessa flecha é de pavão? É de... Você não quer saber disso. Você quer que tirem o sofrimento e você não morra. Então, a ideia é um pouco isso. Tem questões da existência. Deus existe, Deus não existe. Existe vida após a morte? Não existe. Existe vida antes do nascimento? Não existe. Qual que é o sentido disso tudo? Talvez a gente não consiga ter até porque a certezas cultura absolutas. cristã também é oriental, é Oriente, né? Nasce de um Oriente Médio Sim, ali. Tá, e que horas que você cruza com essas ideias todas, você me cruza com um médico? Com um médico? Como assim? O Dutti é médico, né? Susto! Eu acho que a política, para mim, se veio, Adriano, também num processo da minha vida que eu nunca imaginei que vou ser político, vou me candidatar. Nunca imaginei isso. Mas já se arrependeu? Tá Não, no meio do rolê não. e tá lá e fala, caralho. Não, ainda não. Cara, ele não é budista. Como que eu não posso chamar? Pode dizer, a palavra técnica é Vaishnava. Eu sou um devoto de Krishna, um devoto de Vishnu. Vaishnava? Eu sou ligado à religião de Vishnu, da Mas Índia. você fica do sempre yoga. tranquilo, zen, assim, ou não? Eu acho que eu tenho uma personalidade, assim, mas Mas o que dentro te deixa você eu tô puto? bravo. Não, tem bastante coisa que... Ter que ir lá com um monte de deputado deve ser uma bosta, deve ser a sessão na Assembleia não é das coisas mais legais que a gente tem que enfrentar. Porque você também é candidato a vice-prefeito de Curitiba. E estou deputado Está estadual deputado faz estadual. 6 anos. 6 anos. Então, E 2 antes mandatos. disso fui vereador por 2. Né? Uhum. Eu me elegi a primeira vez em 2016, vereador de Curitiba, e depois em 2018 me elegi deputado. E quem piscou pra quem? Voltando à ideia, a tua pergunta lá. Você piscou pro Dutti, o Dutti piscou pra você? Como que rolou esse match? Não, com o Dutti, o que acontece, Beto? A gente está faz mais de um ano, vários partidos, lideranças, discutindo a eleição desse ano. E a gente estava pensando que não adianta... Eu fui candidato em 2020, né? Em 2020 fiquei em segundo lugar. Foi uma chapa pura do PDT, eu fui candidato... Como prefeito? Não, para prefeito. Fui candidato, fiquei... Desculpa, com voto O Rafael Greca em primeiro, foi reeleito. Eu fiquei em segundo com 110.977 votos.
E ficamos com mais do que o dobro do que o Francisquini, que ficou em Uhum. terceiro lugar, ficou com 50 mil votos. Assim, para a gente ser eleito vereador... Francisquini e o Cassado. O Cassado. Tá. Para ser eleito vereador ou deputado, eu acho que você pode ter uma pauta e você ser o representante dessa pauta, você conseguir os votos necessários para ser eleito. Agora, para uma disputa majoritária, que a gente chama, ou seja, prefeito, governador, presidente, você não pode ser o cara levantar uma de bandeira, uma pauta, de uma bandeira. Uhum. Você tem que ter um projeto que dialogue com toda a população, que dê conta da complexidade da administração pública. Tudo bem, eu entendo de meio ambiente, cultura, mobilidade, tá. E a saúde? E a educação? E o planejamento?